Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já se sentiu intimidado? Como se você tivesse que estar dentro das redes sociais pra divulgar o seu trabalho? Você sente como se você estivesse comendo pó das pessoas que você sabe que não são tão competentes assim, mas por algum motivo, ou por algum bom marketing, estão lá na sua frente profissionalmente, conquistando as coisas que você gostaria de conquistar? Será que hoje, pra ser um bom profissional, pra ser competente no mercado, ou até pra ganhar dinheiro, você precisa estar dentro das redes sociais? Se você disse... Estão vendo isso, né? Se você disse sim para alguma dessas questões, então esse vídeo é pra você, porque nele eu vou discutir a partir da minha visão, obviamente, o que eu acho sobre esse assunto e oferecer uma solução, caso você esteja perdido e não saiba o que fazer. Ai, é tão difícil ser jovem hoje em dia, gente. Eu sei. Não é nada fácil. Mas vamos se ajudar junto e eu tenho certeza que, discutindo aqui sobre esse tema, a gente vai conseguir chegar numa conclusão. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helena Hashi, eu sou estudante de psicologia. Se você quiser saber um pouco mais sobre minha trajetória profissional, clica nesse vídeo aqui em cima, acho que é aqui, né? Nele eu falo mais ou menos como eu cheguei até aqui. E não se esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever se você gostou do vídeo, porque eu vou estar trazendo toda semana algum assunto relacionado à psicologia aqui. Então fica ligado. Eu tô fazendo esse vídeo porque, assim como a maioria dos jovens, e também não só dos jovens, né, das pessoas em geral hoje em dia, eu também senti essa pressão de ter que estar nas redes sociais. Pra quem não sabe, eu fiquei 2 anos inteiros, sério gente, 2 anos, sem rede social nenhuma. E hoje estou aqui, ticos, eu sempre quis falar em espanhol. Enfim, eu tô aqui no Instagram, tô aqui no YouTube. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, que eu também posto coisas sobre psicologia e vou postando os insights que eu tenho no dia a dia. Mas a questão é, eu vejo que tem muita gente ainda com dúvida em relação a esse tema. E como eu passei por isso, eu acho que seria legal trazer um pouco da minha experiência, do que eu acho em relação a esse tema. Tem gente que tá na dúvida, ou porque não tem vontade mesmo de aparecer, não quer aparecer de fato, mas se vê forçado a isso. E tem gente também que gostaria de aparecer, mas tem medo, tem dúvida, tem muitas questões com relação ao que a pessoa vai pensar, ou não se acha capaz o suficiente pra fazer vídeo, ou falar com a câmera, botar a cara a tapa, né? Seja qual for seu motivo, eu entendo, porque eu passei por isso, e eu tô passando por isso na verdade, né? Então nesse vídeo eu vou te falar a conclusão geral que eu tive sobre tudo isso. Eu não posso deixar de me posicionar com relação a isso, porque é algo que diz respeito diretamente a mim e a forma como eu vejo o trabalho, né? Esses dias eu li um texto e ele dizia exatamente assim: quando que estar nas mídias sociais se tornou um certificado de competência profissional? Antes de qualquer opinião que eu venha dar em relação a esse assunto, eu acho muito importante refrisar que você não é um número na rede social. Eu sei que é óbvio falar isso, mas é importante lembrar que a gente é muito mais do que isso. E por não ser apenas um número, já respondendo a questão anterior, é óbvio que estar na rede social ou não estar na rede social não vai definir o grau de competência que você vai ter como profissional. Mas também é certo, e eu não vou omitir isso porque é minha função aqui ser 100% sincera com vocês todas as vezes, que o mundo está mudando. E pelo mundo estar mudando, a gente tem que se encaixar, mais uma vez, essa é a minha opinião. A gente tem que se encaixar aos moldes de como tá essa configuração atual. A gente não tem que achar que o mundo tem que se virar a favor da gente, entender os nossos porquês e tudo mais. A gente tem que se adaptar. Essa é uma das coisas que eu mais valorizo na vida, né? É a nossa capacidade de adaptação às coisas. E a gente sabe que o mundo não é exatamente como a gente pensa e queria que fosse. Ai, quem me dera, né, se fosse assim. Eu acho que como profissionais a gente sempre tem que estar atento ao contexto que a gente está vivendo, atendendo essa demanda. Se você não faltou às aulas de biologia, você deve se lembrar desse cara aqui, Sr. Charles Darwin. E o que ele falou? Que a sobrevivência não dependia necessariamente do mais forte, mas sim do mais apto, daquele que se adapta às circunstâncias, ou seja, aquele que se molda, né, no tempo, no espaço que ele tá. E essa visão que eu levo na minha vida e essa visão que eu pretendo levar pro meu trabalho e que já estou levando no caso. Querendo ou não, a mídia social ela acabou sendo um portal, né, uma ferramenta para se comunicar melhor com o seu cliente, paciente, enfim. E pra mim essa é a grande sacada do negócio. É óbvio, certo, com certeza que as pessoas bombadas no Instagram não vão ser necessariamente os melhores e excelentes profissionais do mercado. Às vezes é o contrário. Você pode ser ótimo em mídia social e ter um péssimo atendimento. Pode ter 1 milhão de seguidores e ser um péssimo psicólogo, médico, advogado, o que for. Mas também existe a outra possibilidade. Você pode ter 1 milhão de seguidores e ser um profissional maravilhoso, competente, que se importa com os seus pacientes, com seus clientes, enfim. As duas opções estão certas, entendeu? Não existe certo e errado. E não existe uma regra definida
definida em relação a isso. Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com os julgamentos que a gente faz. Muitas vezes a gente faz um julgamento baseado unicamente, exclusivamente no estereótipo, em conceitos pré-definidos. Então, por exemplo, você pode ver um médico andando na rua de bermuda e não confiar nele. Ele não pode ser um ótimo profissional porque, afinal, ele tava de bermuda na rua. Como é que ele quer passar credibilidade, né? Olha a forma como ele tá se vestindo. Esse cara não tem condição de ser médico, não. E será que esse julgamento é baseado realmente na verdade? Às vezes o cara tem tanta confiança no trabalho que ele faz que ele consegue se dar o direito de ser livre dessas prisões. E de certa forma eu sinto isso aqui também. Isso não quer dizer que você precisa das plataformas digitais para ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor psicólogo. Apenas significa que se você entende nesse campo, se você se identifica com essa forma de trabalho, eu não vejo por que você não poderia fazer isso. Ainda mais se você só tiver medo do julgamento alheio, porque isso é uma besteira. Também tem a possibilidade de você não curtir essa área, não querer se expor, né? Isso também é super válido. Mas eu também acho válido você se perguntar: será que você não tá se sabotando por medo de errar? Por medo de ser julgado? Por medo do que as pessoas vão pensar de você? Será que você não quer se expor porque realmente não é a sua praia, você não gosta? Ou porque você tem medo do que as outras pessoas vão falar? Não, Helena, realmente eu não gosto de me expor, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a forma que eu enxergo o trabalho e eu não quero fazer parte disso. Então tá certo, segue a sua intuição. Eu só falei isso porque às vezes eu acho válido a gente se perguntar, que às vezes a real razão da gente não tá fazendo uma coisa é porque a gente tem medo de fazer ela, a gente fica paralisado. Mas se você realmente tem dentro de você que você não quer fazer isso, que você não tem relação com esse mundo, que você não gosta, não faça. A única coisa ruim é quando eu acho que a gente fica julgando a experiência do outro, sabe? Quando a gente não deixa o outro livre pra experienciar e poder ver o caminho dele é o caminho do outro, né? Porque eu vejo hoje as pessoas com muito medo de explorar quem elas são, explorar elas mesmas, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também em relação a escutar as pessoas que a gente escuta. Escutar as pessoas que a gente escuta. Vocês entenderam? Às vezes, sei lá, seu sonho é ser médico, mas também é estar nas redes sociais. Mas aí você fica todo travado, assim, se perguntando o que vão achar de mim? Será que vão me considerar um bom profissional por causa disso? Será que não? Agora, meu conselho é, pra quem quer realmente se expor, eu vou falar a partir da minha experiência. Eu acho muito legal a ideia de agir com sinergia. E o que é sinergia, né? É claro que o processo de falar com a câmera, editar vídeo, fazer tudo isso sozinho, se você não tem uma equipe, né? Demanda tempo, demanda esforço. E o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem acesso. Porque, aliás, através dele que a gente vai se tornar um bom profissional, por exemplo. Então, o que seria o conceito de sinergia? É quando você une as coisas que tem a ver com o que você tá fazendo e acha uma forma de complementar elas no seu dia a dia. Eu sei que ficou meio confuso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu aqui no canal, eu falo sobre psicologia. E eu, no meio da faculdade, né, como eu não sou formada, eu estou cursando faculdade de psicologia. Eu acabo querendo ou não revisando a matéria quando eu vou falar de um assunto ou conversando com vocês na câmera. É uma forma de eu revisar. Então, isso é atuar com sinergia. É quando você tem uma coisa que você consegue casar as coisas bem, entende? Tem estudos que comprovam que a gente aprende muito mais uma matéria se a gente explica ela, se a gente ensina ela para outras pessoas do que simplesmente ler, ouvir ou anotar coisa, né? Então, por exemplo, é uma saída legal para você que ainda tá com dúvida do que fazer, ou se quer fazer, ou se vai perder muito tempo. Às vezes você tá ganhando tempo, às vezes você tá explorando seus conhecimentos, né, e habilidades, em vez de só tá perdendo tempo, alguma coisa do tipo. Além disso, ajudar as pessoas, eu acho isso uma coisa muito legal, assim, poder falar de experiências que você já passou, que alguma pessoa pode estar passando pela mesma coisa, e você dar a sua visão sobre o assunto, sabe? Que não é necessariamente o único caminho certo, mas é uma coisa que pode ajudar alguém, e isso eu acho super válido. Então, resumindo, tudo tem a ver com a sua motivação interna com relação à profissão que você tá exercendo. Quando eu comecei a psicologia, eu tinha como intuito ajudar as pessoas, e é isso que eu tô me propondo a fazer. E eu vi nessa forma de canal uma forma de comunicar e de explorar o meu campo artístico também. Enfim, essa é a minha motivação. Por exemplo, essa relação terapeuta-paciente, eu acho que cada vez mais essas fronteiras estão ficando menos rígidas, sabe? Estão ficando cada vez mais aproximadas. E eu acredito no mundo que gera transformações, que está em meio a transformações, e eu quero fazer parte dessa transformação, eu quero fazer parte disso. Mas como eu disse, é uma escolha e é super válido os dois lados. Você não precisa ter a mesma opinião que a minha, óbvio. Você pode ter a sua e a gente pode discutir sobre isso, inclusive. Mas se você realmente tem essa vontade no seu coração, se você tem esse ímpeto, promete pra mim que você vai repensar e que você vai considerar a hipótese de aparecer em alguma coisa. Porque você quer fazer isso, sabe? Eu acho que é legal ter essa motivação. Mas se você realmente não é sua praia, você não quer fazer isso, show! E esse vídeo só serviu pra confirmação de que você não quer mesmo. E
por fim, eu acho que tudo é válido quando você utiliza as ferramentas certas e não deixa ser usado por elas. Eu acho que a internet é um recurso neutro. Ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Então, tudo depende da forma como você vai usar. Bom, se esse vídeo serviu de alguma coisa pra você, se ele foi útil em algum aspecto, eu peço pra que comente, curta, deixe o like, se inscreva. Como eu disse, eu vou trazer mais assuntos relacionados à psicologia e todos esses temas. Então, se você gostou, comente alguma coisa e tal. Eu espero que esteja tudo bem por aí e um beijo pra vocês.